Olá! 120 anos depois da libertação dos escravos, o conceito de raças, negros, brancos, índios, ainda está presente nos discursos, no Congresso, nos tribunais, no governo e na sociedade. As diferenças sociais, principalmente entre negros e brancos, são assunto também das pesquisas dos economistas e servem de argumento para quem defende as chamadas políticas afirmativas. A principal dessas políticas é a de cotas raciais para ingressos nas universidades, mas muita gente acha que elas aumentam o racismo. As cotas estão em discussão na Câmara e na Justiça. A Câmara analisa um projeto que reserva 50% das vagas nas universidades públicas para quem estudou em escolas também públicas. Essas vagas serão distribuídas de acordo com a proporção de negros e índios em cada estado. Os deputados estudam ainda o Estatuto da Igualdade Racial, que é mais amplo e trata até de cotas para negros nos programas de TV. O assunto também chegou ao Supremo Tribunal Federal, que está julgando duas ações contra o sistema de cotas do ProUni, o programa do governo que prevê cotas nas universidades particulares. Em Santa Catarina, a Justiça chegou a suspender o sistema na Universidade Federal do Estado, depois da reclamação das escolas particulares. As cotas raciais são tema de expressão nacional de hoje. Para debater o assunto, temos os seguintes convidados: o ministro Edson Santos, da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, o deputado Severiano Alves, da Comissão de Educação e Cultura da Câmara, Roberta Kaufmann, que é procuradora do Distrito Federal e assinou um manifesto sobre as cotas enviado ao Supremo, o deputado Antônio Roberto, relator do Estatuto da Igualdade Racial, e o promotor Almiro Sena, da Promotoria de Combate ao Racismo do Ministério Público da Bahia. E você também pode participar do debate. Mande suas perguntas ou sugestões pelo e-mail expressão nacional, tudo junto sem o tio, @câmara.gov.br, ou então pelo telefone 0800 69 69. A ligação é de graça, é só indicar quem quer que responda a pergunta. Bom, antes de começar a discussão, vamos ver alguns dados da última pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, sobre a renda e as desigualdades entre brancos e negros no Brasil. É grande a diferença de renda entre brancos e negros. A média salarial dos negros hoje é de R$ 578, enquanto a dos brancos é de pouco mais de R$ 1.000 por mês. Ou seja, os brancos ganham 2 vezes mais que os negros, distância que tem diminuído nos últimos anos, mas que só vai permitir salários iguais no ano 2038. Quando se fala de desemprego, os negros estão na frente, com mais de 9% da população economicamente ativa. Já os brancos desempregados são 7,5%. O IPEA também identificou que os trabalhadores negros são maioria nos setores da economia que exigem menos qualificação. Na agricultura, eles são 60%. Na construção civil, 58%. Nos serviços domésticos, 59%. E entre os assalariados sem carteira assinada, 55%. Já os brancos são maioria nos setores que exigem mais qualificação. No comércio, eles são mais de 54%. Nos serviços financeiros, são 62%. Na administração pública, são 57%, mesmo percentual daqueles trabalhadores que têm carteira assinada. Bom, ministro Edson Santos, qual é a prioridade na Secretaria Especial da qual o senhor é o titular? É o Estatuto da Igualdade ou esse projeto das cotas que está em tramitação aqui na Câmara? Qual é o mais importante para que se diminua essa desigualdade? Olha, na verdade, a preocupação maior do governo é com a votação do Estatuto da Igualdade Racial. Mas nós não podemos impedir que a Câmara faça essa discussão específica, né, da política de cotas, da adoção da política de cotas. Sendo que ela faz parte da discussão do Estatuto, porque o Estatuto da Igualdade Racial é uma consolidação de toda uma legislação voltada para a temática, né, do combate à desigualdade racial. Então, eu acho que não entra em contradição o fato da Câmara ter colocado na pauta de discussão a questão de cotas. Eu acho que ajuda até no processo, né, de discussão do Estatuto, e caso haja um consenso, um entendimento na Câmara para aprovar o instrumento de cotas, isso será futuramente, né, incorporado ao Estatuto da Igualdade Racial. Eu penso até que nós estaremos contribuindo para ajudar o relator Antônio Roberto na sistematização da discussão
do Estatuto da Igualdade Racial. Para recapitular, o projeto das cotas prevê 50% das cotas nas universidades públicas para quem estudou em escolas públicas. E esses 50% seriam divididos de acordo com o percentual da população negra em cada estado. Em cada estado. Exato. Já o Estatuto reserva 20% das vagas para negros. Sendo que entendido aí negros é mestiço, pardo, tudo nós consideramos do ponto de vista do Estatuto. Quando falamos de negro, nós estamos falando também do mulato, do mestiço, do... E aí o critério vai ser a autoclassificação da pessoa? Aí, quer dizer, não se coloca claramente hoje, nas universidades que já fazem, alguns adotam isso, né? A autoclassificação. E a tendência será a autoclassificação. Inclusive índios também, ou não? Quer dizer, o Estatuto ele não toca na questão indígena, não. Ele é mais específico da questão negra. Agora, esse Estatuto já está em tramitação aqui no Congresso há 7 anos. Na verdade, ele esteve engavetado, ele não estava tramitando, não, né? Quer dizer, Está 7 anos parado. Ele tinha parado, estava absolutamente parado e agora foi retomado. Aí o Paulo Paim, o senador Paulo Paim, no Senado, ele entrou com outro projeto, semelhante ao daqui, porque estava parado, aí veio agora, aprovado pelo Senado por unanimidade esse estatuto, e então foi criada uma comissão especial exatamente para estudar, ouvir novamente a sociedade, ouvir todo mundo, e aí encaminhar. Se for aprovado como ele está, o que dificilmente ocorreria, porque todos os deputados podem apresentar emendas, ele iria direto para a sanção presidencial. Caso ele não seja aprovado, né, quer dizer, ele tem que tiver emendas, etc., provavelmente terá, vai ser discutido pela Câmara e volta para o Senado. O senhor pensa em fazer alguma alteração nesse projeto? Por exemplo, tem gente reclamando que deve existir um fundo financeiro para bancar essas políticas afirmativas. Isso é uma das alterações que o senhor pensa em fazer? Não, na verdade, quer dizer, se dependesse de mim, ele seria aprovado como ele está hoje, ainda que pudesse depois ser apresentado outros projetos, outra coisa, justamente aperfeiçoando. Agora, caso não seja, na medida em que houver muitas emendas, algumas emendas, nós vamos considerar todas as propostas, né, de emendas para poder integrar o relatório. O fato do fundo não ter sido votado da maneira que ele estava no Estatuto, é porque aí é inconstitucional determinar um fundo. Então, colocou que haveria fontes de financiamento e temos que descobrir mesmo fundos de financiamento de forma, porque não adianta também só ter o Estatuto se não tiver dinheiro para fazer a integração. Não é isso, ministro? Exatamente. Doutora Roberta, a senhora é especialista nas políticas afirmativas que foram implantadas nos Estados Unidos nos últimos 30 anos, 40 anos. E a senhora assinou um manifesto que questiona essa política de cotas baseada na cor da pele, e segundo a qual poderia estimular o ódio racial no Brasil. Seria isso? Como é que poderia ser feito, então, uma espécie de... que medida poderia fazer de diminuir essa desigualdade que a gente mostrou aqui, que a pesquisa do IPEA mostra tão claramente? Bem, inicialmente é preciso destacar que o racismo é apenas uma das interpretações possíveis para essa pesquisa do IPEA. Existem outras interpretações possíveis, que é a interpretação segundo a qual a má distribuição entre brancos e negros relativas à renda decorre do fato de que a grande maior parte dos pobres no Brasil serem negros. Então, o problema que não pode ser ignorado, e talvez essa seja uma das principais diferenças entre Brasil e Estados Unidos no trato de ações afirmativas, é que lá nos Estados Unidos o acesso a direitos foi vedado aos negros independentemente de sua condição social. Então lá, o negro rico, ele também não tinha acesso a inúmeros direitos. Aqui no Brasil, do meu ponto de vista, você não tem como dissociar o recorte racial da questão social. Por quê? Porque 70% dos pobres no Brasil são negros. A própria pesquisa do IPEA, por exemplo, mostra que os negros eles estão, muitas vezes, na parte dos empregos em que se precisa uma menor qualificação. Você pode interpretar isso como fruto de racismo, mas é possível também que você interprete isso pelo fato de que os negros não conseguem ter
a qualificação necessária, muitas vezes, para poder competir com igualdade no mercado de trabalho. A cota não facilitaria essa inserção dentro dessa qualificação? Ela, em tese, facilitaria, mas ela facilitaria, do meu ponto de vista, sem ser a maneira mais adequada para atacar nossos problemas. Por quê? Porque a cota presume um racismo de tal forma segregacionista que, do meu ponto de vista, é inexistente no Brasil. Eu não nego a existência de preconceito e nem nego a existência de discriminação, porque isso é inegável no Estado brasileiro. Mas o que eu defendo é que o preconceito e a discriminação, eles não atuam aqui no Brasil de uma maneira decisiva a ponto de negar direitos aos negros que conseguem obter a qualificação necessária para poder se inserir no mercado de trabalho. Então, nesse sentido, do meu ponto de vista, a cota seria inconstitucional por dois motivos. Primeiro, porque ela gera a chamada discriminação reversa, que é a discriminação daqueles que são contra o preconceito, são contra a discriminação, não deram causa ao problema, mas que vão suportar totalmente o ônus dessa medida, que são aqueles que vão tentar a vaga pelo vestibular e vão ficar à margem por conta do sistema de cotas. Sem ter dado, porque não se enquadram nas cotas. E sem ter dado causa ao problema, e não só sem ter dado causa, mas discordando profundamente do preconceito e da discriminação. Então, essa questão da discriminação reversa é a discriminação daqueles que ficam à margem do sistema, sem ter dado qualquer tipo de colaboração e sem, de qualquer sorte, entender que é possível preconceito à discriminação. E, por outro lado, também eu julgo que essas medidas são inconstitucionais por ofensa ao princípio da proporcionalidade. A proporcionalidade é um princípio de interpretação constitucional que diz que qualquer medida restritiva de direitos fundamentais só podem ser aplicadas se elas forem adequadas para a resolução do problema. Então, do meu ponto de vista, as cotas não são o modelo mais adequado para o Brasil. Doutor Almiro, o senhor é titular da única promotoria de combate ao racismo do Brasil. O sistema de cotas, dentro de todo esse contexto, inclusive que a doutora mencionou aqui, seria uma espécie de reparação também? Não, eu evidentemente discordo do entendimento da colega, doutora Roberta, apesar de aplicar literalmente aqui o pensamento de Voltaire, né? Posso discordar, não concordo com as suas palavras do que dizes, mas defenderia até a morte o vosso direito de dizê-la, e no sentido de que, evidentemente, primeiro, as cotas são constitucionais, sim, e isso está muito bem dito, esclarecido, no voto de um dos maiores juristas do Brasil contemporâneo, que é o ministro Carlos Aires de Brito, no voto favorável, ou melhor, no voto contrário à ADIM, que foi impetrada pelo Partido Democrata e por outra entidade nacional de escolas privadas contra o ProUni. E o ministro, em determinado momento, aborda a questão, inclusive, do princípio da igualdade, que fundamenta também, que norteia a questão das cotas, e dá uma lição jurídica, intelectual e humanista, onde ele diz claramente, inclusive, que o que é conhecimento, inclusive, de todos nós, de que o princípio da igualdade ele tem que ser entendido como um princípio constitucional para efetivar igualdade, e para isso, num país desigual, objetivamente, ele tem que efetuar medidas que vão contemplar públicos desigualmente. E a Constituição Federal, a interpretação dela como uma norma rígida e de direito único, consolidado, ela repudia totalmente qualquer discriminação, qualquer desigualdade regional, étnica, racial. E no Brasil existe essa desigualdade. E para resolver isso, você tem que aplicar o princípio da igualdade, contemplando as diferenças, as desigualdades existentes. Por isso é plenamente constitucional. E além disso, a questão política das cotas. As cotas têm um lado político muito forte, muito positivo. Não político partidário, evidentemente, político no sentido amplo. No sentido de estabelecer na universidade brasileira, pela primeira vez, o acesso daquela população que, historicamente, desde a criação da faculdade brasileira, foi ostensivamente segregada. Na primeira faculdade de Direito, de Medicina, o negro era vedado o seu acesso. Deputado Severino Alves, o senhor vê com algum tipo de preocupação esse sistema de cotas? Por exemplo, será que os negros, pelo sistema de cotas, eles teriam acesso àqueles cursos mais procurados? Por exemplo, Direito, Medicina, facilitaria o ingresso dessas pessoas na universidade? Bom, a política de cotas no Brasil, aqui no Parlamento, nunca foi uma questão tranquila, né? Agora, o Parlamento tem aceitado, o Brasil tem aceitado essa discussão porque
nós não temos outra alternativa senão realmente estabelecer a igualdade de direito pela exceção. Na medida que a gente cria cotas, como falou a doutora, nós estaríamos também diminuindo a possibilidade da regra, né? Se a regra é o todo e a minoria que nós estaríamos criando cotas, nós prejudicaríamos também. Então nós teríamos também que mudar a regra do artigo 5º da Constituição, que estabelece que todos são iguais, né? Perante a lei, independentemente Você concorda que é inconstitucional, pelo menos? Não, estou dizendo que é inconstitucional. Eu acho que é uma medida reparatória, uma medida inclusiva, porque nós estamos estabelecendo o princípio da igualdade, realmente, mas aqueles que tiveram desvantagem ao longo da história, ao longo do tempo, porque não tiveram facilidade no acesso, aqueles que eram da escola pública estariam competindo com aqueles da escola, vamos dizer assim, particulares. Então nós estamos tratando dessas cotas, eu, por exemplo, eu vejo como medida paliativa, eu aceito nessa ótica de curta duração. Não deveria ser temporário. Não quero que o Brasil continue com essa política de cotas, porque nós teremos que igualar realmente direitos e que todos os brasileiros, não só os negros como os pobres e miseráveis, tenham a mesma igualdade de condição e de acesso. Então eu acho que se nós estabelecermos a curto prazo essa política de cota como uma forma de reparar, né, então nós estaríamos também trabalhando como estamos aqui no Congresso, e o governo tem dado prova disso, para que todos tenham uma educação de boa qualidade e que isso, o acesso sirva não só para aqueles que são mais ricos, como aqueles que são mais pobres. Então é nesse campo, nessa linha que eu defendo as cotas, mas como regra paliativa, temporária, porque nós não podemos conviver com isso a vida toda. Agora, a própria natureza das cotas como medida afirmativa é transitória. Nesse aspecto, o senhor tem toda a razão. Agora, não podemos perder de vista também a realidade de que a população negra, ela tem sofreu, o senhor disse muito bem, mas sofre hoje atualmente. E hoje há cotas, sim, cotas integrais. Vou dar um exemplo. Nas companhias aéreas, é constrangedor, para não dizer cínico, me permita a expressão, você admitir que um país, como disse a doutora, que não tem segregação, que você entre em aviões comerciais do Brasil e 99,9% sejam de brancos quase louros. Nada contra o fenótipo louro ou branco, que é do nosso povo também. Agora, mas que não, dos comissários de bordo. Comissários de bordo. Bom para esclarecer, eu me refiro aos comissários e pilotos de avião. Agora, obviamente que esse país não é só branco nem louro, como não é só negro, nem é só mestiço, ele tem o fenótipo, e eu falo de fenótipo, porque é outra questão. No Brasil todo mundo é mestiço, não tem negro nem branco. Aí o professor Jorge da Silva, do Rio, disse, chama a polícia que ela sabe que é negro e branco do Brasil. Não é? Agora, mesmo assim, sem ter negro nem branco, nas companhias aéreas... E não só, olha o Congresso Nacional, Perfeito, o Senado, quantos negros nós temos, Perfeito, olha na Câmara Federal, quantos deputados nós temos, olha em todos os casos. Agora, se você for olhar nos trabalhos mais simples, nos trabalhos aí, você realmente... Isso aí envolve a questão da renda, né? Que a gente não pode discutir. Envolve, mas eu acho que o princípio, porque, por exemplo, por que é que você não tem também tantos negros no serviço público? Veja bem, concurso público, em tese, se pela lógica que os senhores apresentam, que é a lógica do racismo, no concurso público que a prova é escrita, objetiva e escrita apenas, não há espaço para racismo, porque a pessoa não é identificada. Muito bem. Então, em tese, seriam os maiores Não, mas o problema é do acesso. Ninguém está O problema é o seguinte, que a questão social impede doutora que os negros consigam ter acesso. Eu acho perfeito não desvincular da questão social. São todos caminhos e estratégias de inserção. Quer dizer, você pega, por exemplo, o seguinte, 70% dos pobres são negros. É verdade? Se nós, sob a ótica da raça, sob a ótica da cor, sob a ótica de etnia, se nessa ótica nós conseguimos integrar, nós estamos também fazendo a parte social. A doutora pegou a questão do concurso público, interessante. Primeiro que antes do concurso público, doutor, existe o racismo, sim, nas condições para se preparar para aquele concurso. Mas questões de renda, né? Não, senhora, questão de cor, doutora. Questão de você ter condição, qualidade, qualificação para ter um emprego, por exemplo. Vamos fazer uma pesquisa, doutora, nos cargos federais de confiança, quantos negros nós temos? De confiança, sem concurso. De confiança, comiciado, que não precisa de concurso. Eu tenho certeza que lá tem candidato, tem futuros juízes, futuros promotores, que ocupando aquele cargo transitório, tem muito melhores condições de se preparar para um concurso público de promotor e de juiz, que ele vai disputar objetivamente. Mas eu queria dizer o seguinte, o estatuto, do meu ponto de vista, ele peca
pelo fato de que ele não atrela essa questão social necessariamente à questão racial, ele não atrela. Então, nesse sentido, o senhor coloca muito bem, a gente não pode ignorar que essas questões estão associadas no Brasil. Mas, infelizmente, os projetos que estão em votação não atrelam isso. E o que é que acontece? O que acontece é que, eventualmente, pode acontecer de um negro rico chegar e ter acesso ao vestibular por meio da cota, em detrimento de um branco pobre. Mas isso é exceção, doutora, porque a presença do negro no topo da pirâmide social é uma exceção a uma regra geral que a pirâmide do topo, a pirâmide social brasileira tem no seu topo exclusivamente brancos. Então, nós não podemos pegar a exceção e transformar em regra. A regra é que a população negra, não só do ponto de vista que a senhora coloca, mas do ponto de vista da sua preparação, do acesso à educação de qualidade, ela historicamente foi colocada à margem pelo Estado brasileiro. Daí a necessidade, né, de ter uma política, né, de favorecimento a esse segmento, porque o promotor colocou com muita qualidade. Enquanto continuarmos buscando tratar os desiguais enquanto iguais, nós só estaremos agravando as desigualdades em nosso país. Eu queria pedir uma licença para a gente fazer um pequeno intervalo, e daqui a pouquinho, vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho voltamos a debater a questão das cotas. E você pode participar do programa, mande suas perguntas ou sugestões pelo e-mail Expressão Nacional, tudo junto sem o tio, @câmara.gov.br, então pelo telefone 0800 6969. A ligação é de graça, daqui a pouco voltamos a discutir as cotas raciais como maneira de reduzir as desigualdades no Brasil ou não. Já já.